Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Sala de Imprensa, o programa que entrevista quem é notícia. Nesta edição, nós convidamos a deputada federal Érica Hilton, que está aqui conosco nos estúdios do SBT em Brasília. Deputada federal pelo estado de São Paulo, primeira mulher negra e trans eleita na história do país. Foi também a vereadora mais bem votada do Brasil nas eleições de 2020 e seguirá a carreira por um bom tempo no Congresso Nacional. São estes os planos, né, deputada? Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, Basília, obrigada. Acredito que sim, né? A vida é cíclica, as coisas mudam, mas por enquanto sigo ocupando a minha cadeira no Congresso, estamos aí em ano de eleição, devo continuar e o futuro a gente vai descobrindo. E vamos falar dele aqui neste programa que conta com a participação também do analista de política do SBT News, Yander Porcela, e o repórter de política, Murilo Fagundes. Muito obrigada aqui pela companhia de vocês. Seguimos na próxima hora com perguntas e respostas para a Érica Hilton, que está no olho do furacão da pauta mais polêmica no momento na política com o viés social. Tem outras polêmicas, é claro, acontecendo na política ultimamente, a gente vai tratar disso também. Mas o que mais importa, a pauta do trabalhador, está sendo discutido pela senhora nesta proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece o fim da jornada 6x1. É isso mesmo? Porque, olha só, fazendo aqui até uma pergunta um tanto provocativa. Quando uma deputada que levanta a bandeira LGBT vai para o Congresso Nacional, o que é raro, mas sempre que você tem uma pessoa identificada com o movimento, a opinião pública tende a imaginar, só vai falar disso. Neste momento, a pauta popular que alcança todos os trabalhadores do país saiu a partir de uma articulação feita pela senhora. Por que isso? De onde veio essa ideia? Bom, acho que mais do que só pensa a opinião pública, acho que é um lugar também onde o sistema político quer nos enclausurar. Então, não é aceitável que determinados grupos ocupem um lugar que é o lugar político, que historicamente foi reservado a uma parcela da população, e quando nós furamos essa bolha e disputamos esse lugar, então se espera que a gente então vá tratar de uma única matéria, de uma única pauta, aquilo que aos olhos daqueles que nos olham com preconceito, imagina ser a nossa atuação ou o nosso espaço de atuação. E eu tenho muito orgulho do meu primeiro projeto aprovado como deputada, ter sido um projeto que falava de população em situação de rua. Quando vereadora, tratei do Fundo Municipal de Combate à Fome durante a pandemia, que atingia milhares de brasileiros, de paulistanos naquele momento. Então eu fui mostrando ao longo da minha atuação que, apesar de ter bandeiras que para mim são inegociáveis e muito importantes, como a defesa dos direitos das mulheres, população LGBT, negritude, etc., nós temos capacidade intelectual e política de debater os mais variados temas. E a pauta sobre direitos LGBT, feminino, etc., não é só essa pauta que caricata, que está aos olhos da extrema-direita ou do senso comum. A gente fala de saúde, de trabalho, de educação, de uma série de outras temáticas. E aí, entrando na sua pergunta de fato, nós sabemos que o Brasil precisa de uma revisão, de uma reforma no mundo do trabalho a partir do ponto de vista da dignidade da classe trabalhadora. A escala 6x1 hoje é tratada pela maior parte da população brasileira como um sistema modernizado de escravidão, onde o trabalhador trabalha 6 dias, folga 1, e a gente sabe que esse 1 dia nem sempre é um dia de folga. Quando nós falamos de mulheres, de mães, aí é que esse 1 dia de folga não existe mesmo. A partir de uma provocação do movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho, que organizava essa discussão, o meu mandato foi procurado inúmeras vezes através das redes sociais para que nós trouxéssemos essa discussão para dentro do Congresso. E quando nós ouvimos o apelo daqueles trabalhadores, das pessoas que compunham aquele movimento, nós achamos ali uma grande oportunidade de fazer um debate estrutural e estruturante com a classe trabalhadora para que nós pudéssemos então dizer, olha, aqui há um caminho para mudar um mecanismo de opressão, de negação de direito, de ausência de dignidade para os trabalhadores. Estudamos num primeiro momento qual era o melhor caminho a ser percorrido. Vamos de PL, vamos de PEC, o que vamos fazer? Chamei a minha equipe, estudamos e entendemos que PEC era o
caminho mais seguro para essa mudança. Apresentamos a proposta e fomos para as redes sociais, aonde é a minha força do meu mandato, aonde está a minha voz, fazendo campanha, se associando ao movimento e organizando ali alguns movimentos de comunicação com a sociedade. A proposta chega no seio da sociedade como uma avalanche. Nós somos recebidas pelos trabalhadores como um ponto de esperança no fim do túnel. Isso rompe as fronteiras ideológicas de esquerda ou de direita. Isso passa a ser uma pauta do Brasil. Isso passa a ser uma pauta daquelas pessoas que estavam ansiosamente aguardando por um fim a essa escala de trabalho. Com isso, temos força suficiente para já no começo atingirmos os números necessários para protocolar a matéria, protocolamos a matéria e agora estamos aqui aguardando que o texto seja tramitado, né? O presidente da Câmara recentemente me chamou, disse que tratará comigo da tramitação do texto na casa e estamos aí. O importante exatamente é isso, poder mostrar que não se trata de porque é uma parlamentar XY que tem pauta que nós vamos ficar ali restrita àquilo que espera de nós. Nós queremos falar de Brasil, nós queremos falar de projeto de país e nós queremos abordar todo e qualquer tema que seja de interesse da sociedade. E quando a senhora fala de debate, é óbvio, a gente parte da premissa de que é para ouvir as pessoas que são a favor e também as pessoas que são contra. A senhora, por N motivos, e eu acho que neste breve início aqui do nosso sala de imprensa, é conhecida como uma política que vocaliza, que fala, que se coloca, marca posição. A senhora acha que esta posição, acompanhada das manifestações de apoios que a senhora já teve até agora, enfim, até o próprio governo reagiu depois de inerte em relação a este assunto, dá para passar? Dá para passar. Dá para passar. Eu presidi no ano passado, eu era membro e fui presidente da subcomissão do trabalho pelo fim da escala 6x1, do fim da escala 6x1. E nós tivemos ali vários pontos de vista. Nós temos, inclusive, um relatório que vai na contramão do que nós estamos defendendo. Mas nós ouvimos, nós fizemos audiências públicas, nós ouvimos todas as organizações, fundações que fizeram aqueles espantalhos numéricos. Nós enfrentamos no ano passado inteiro um desafio gigantesco, que eram organizações que se pleiteiam como sérias, fazendo contas matemáticas que não param de pé. Dizendo, por exemplo, entre um dos vários exemplos que nós podemos citar, que o fim da escala 6x1 reduziria o PIB a 16%, 6%, não me lembro agora qual foi o número. Uma conta que não fecha, nem na pandemia, que fechou tudo, com lockdown, o PIB não caiu tanto. E nós ouvimos essas forças. Que pessoas vão ser demitidas, que pessoas vão ser demitidas, que os setores da economia não conseguem aguentar, não conseguem suportar a folha de pagamento dos seus funcionários com menos dias trabalhados. E a gente sempre faz essa analogia com outros avanços para a dignidade dos trabalhadores. A abolição da escravidão trouxe manchetes estampadas com os mesmos dizeres. O 13º salário foi tratado como algo que destruiria a economia, fecharia postos de trabalho e depois se mostrou extremamente eficiente para injetar, inclusive, dinheiro na economia. Todas as vezes que nós abordamos temáticas que tenham a ver com a dignidade do trabalhador e que muitas vezes os setores patronais possam se sentir ameaçados no que diz respeito ao seu lucro, o que é uma burrice, porque a gente já tem dados mundo afora, e não só com a economia europeia, como eles gostam de dizer que a gente traz, mas países vizinhos aqui, nossos amigos da América do Sul, que mostram que o descanso traz produtividade, a produtividade traz lucro. Essa é a conta que tem que ser feita. Só que nós ainda estamos vivendo diante de um olhar escravocrata, da exploração, do trabalhar para a morte. Os mesmos que dizem que o trabalho dignifica são aqueles que querem que o trabalho traga fim à vida. Então nós fizemos o ano passado uma escuta não seletiva, aberta, ampla, enfrentamos debates duros, rodamos estados do Brasil em assembleias legislativas, levando a subcomissão do trabalho. Tive um relator que não era meu amigo de campo político e nem favorável a essa ideia, mas eu, em contato com o presidente da comissão do trabalho, aceitei que o deputado fosse relator para que houvesse o contraditório, para que houvesse um outro ponto de vista, para que ele convidasse os setores patronais a também participarem dessa discussão. E todo o debate que nós amadurecemos até aqui foi importante, primeiro, para que todas as negociações... Eu virei uma grande frequentadora do Palácio do Planalto no ano passado. Olha. Eu estive muito no Palácio do Planalto. Que é algo que a base aliada reclama também, que o governo quer contar com apoio,
mas na hora de abrir as portas dos aliados serem ouvidos, este caminho não existe. A senhora abriu esse caminho, então, no Planalto, para falar do fim da jornada 6x1? Olha, eu não sei se eu abri este caminho, mas que eu fui e me fiz ouvir, fui recebida por muitos ministros, estive lá muitas vezes, insisti na proposta, fui ouvida, fui recebida, inclusive no final do ano passado houve uma reunião ministerial que eu chamei assim, porque tinham vários ministérios ali naquela reunião para tratar dessa proposta, e foi importante porque a partir daí nós tivemos a manifestação do presidente Lula no Natal, que trouxe muito fortemente o debate da escala 6x1, colocou no discurso do presidente ali, no discurso de final de ano, isso como uma prioridade, e nós estamos vendo agora, nós estamos em fevereiro, mas desde o começo do ano, uma movimentação mais ativa por parte do governo, inclusive dialogando com o presidente da casa, com partidos do centro, o que me traz a nossa resposta, que é, acho que através desses movimentos, desde a subcomissão do fim da escala 6x1, até as conversas no Palácio do Planalto, aos movimentos que já aconteceram no início do ano de 2026, o cenário é bastante propício para que nós aprovemos essa matéria ainda no primeiro semestre. Ainda sobre a pauta 6x1, deputado, eu quero insistir nas resistências. A gente sabe que o perfil do Congresso é um perfil mais liberal, voltado à pauta empresarial, mas estamos em ano eleitoral. A senhora acredita que essa exposição dos deputados que são contra essa pauta, ali no painel, o nome dele votando não à redução da escala, isso pode ajudar, pode catalisar a votação dessa pauta neste ano? Eu acredito muito nisso e acredito que na hora que abre o painel para que a votação ocorra, muito provavelmente diminuirá o número de deputados que são contrários, porque é muito difícil para um deputado que diz defender os interesses dos mais vulneráveis, da classe trabalhadora, dos mais pobres, etc., em especiais deputados que são líderes religiosos, que têm suas igrejas cheias de fiéis, que são precarizados, que estão na escala 6x1, para fora dizem defender essa população, mas a gente sabe que para dentro não faz isso, porque está sempre votando nos interesses dos empresários, no setor patronal, leva uma vida dupla. Nessa hora em que a atenção da sociedade está voltada para essa pauta, em um ano de eleição, é muito difícil o parlamentar que vai sustentar, deixar sua digital contrária à aprovação dessa matéria. Porque, como eu disse no início da nossa conversa, essa matéria ela extrapolou os limites entre esquerda, centro e direita. Ela virou uma pauta que o trabalhador brasileiro que está cansado, que está numa situação sucateada, esgotante, não mais aceita não ter uma vida mais digna. Como o próprio movimento diz, uma vida para além do trabalho. Essas pessoas querem conviver com seus filhos, essas pessoas querem ter direito a frequentar as suas igrejas, os seus terreiros, os seus cultos religiosos, que não são possíveis por conta dessa jornada de trabalho, aguardam ansiosamente. Nós estamos falando de uma gama grande de pessoas. Então, as eleições, ela propicia um ambiente muito mais favorável, porque vai fazer com que esse parlamentar que bradava gritando atrás que não é possível, vai destruir, porque estava simplesmente olhando para os seus amigos empresários e querendo fazer um favor, como sempre fazem, a esses setores, agora vai precisar dar uma recuada. Primeiro, porque não vai destruir a economia, não vai quebrar o Brasil. Segundo, porque vai ser difícil voltar para a base que ele diz defender e proteger e dizer, olha, mas não, eu acho que você tem que ter uma jornada extenuante, exaustiva, trabalhar mesmo 6x1, enquanto a gente tem visto, por exemplo, votações no próprio Congresso para uma ala de servidores na Câmara que cria uma jornada ainda mais favorável com o voto desses parlamentares. Então eu acho que fica difícil de explicar e isso nos ajuda. Nos ajuda porque constrange, nos ajuda porque faz com que esse deputado precise se posicionar e precise dizer o que ele vai dizer para a sua base. E Ander? Deputada, muito obrigado pela entrevista, obrigado, Basília, pelo convite, é um prazer sempre estar aqui no Sala de Imprensa, Murilo. Eu vou continuar nesse assunto da escala 6x1, porque é um tema bastante importante que está tomando aí a agenda de muitos parlamentares do governo e que vai continuar ao longo do ano tendo bastante foco, bastante enfoque. Então, eu queria saber em relação à tramitação
desse tema. A senhora propôs inicialmente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, falou que esse seria o caminho mais seguro para fazer essas mudanças na jornada de trabalho. Mas agora o governo está querendo enviar um novo projeto com urgência constitucional para o Congresso, avaliando que seria essa a melhor forma. Eu queria saber se a senhora acha que realmente, pelo contexto atual, é melhor um projeto em vez de uma PEC, e também queria saber como que a senhora está vendo a articulação do governo nesse ano para fazer de fato essa PEC avançar, porque a senhora falou que tem tido bastante contato lá no Palácio do Planalto. O que eles têm dito sobre como eles vão levar para frente esse assunto? Eu sempre defenderei a PEC, porque eu acho que ela cria uma mudança estrutural e muito mais difícil de ser revista, revogada, reeditada, etc. Ela mexe ali na estrutura mesmo. Agora, a gente precisa falar de correlação de força dentro do Congresso Nacional. A gente falava há pouco desses deputados parlamentares que são contrários a essa matéria, e a gente precisa lembrar que há uma oposição muito raivosa e resistente que vai se contrapor porque não quer deixar que o governo faça entregas importantes à população, porque estamos num ano de eleição, isso significa um impacto nas urnas nesse ano e etc. Nas conversas que nós tivemos ao longo do ano passado, no final do ano, nós chegamos à conclusão de que talvez fosse importante que o governo mandasse mesmo um projeto à Câmara, porque talvez não há números suficientes para aprovação de uma PEC. Eu disse, não acho esse o caminho que mais enche o meu coração de alegria, porque defendo a PEC, eu apresentei uma PEC, foi uma PEC que tirou da gaveta essa temática, não a primeira PEC, porque tem PEC datada desde 2015, do senador Paulo Paim, que já tratava desse tema, mas foi a nossa proposta agora que conseguiu trazer à tona essa discussão. Mas a política, ela precisa ser feita de escolhas e estratégias inteligentes. Não dá para nós mirarmos o que nós queremos sem levar em consideração os obstáculos que nós temos para avançar. Então, nós chegamos à conclusão de que é importante que o governo envie agora, na correlação de força que nós temos, um projeto. É importante que a gente possa renovar o Congresso Nacional para a próxima legislatura, para que a gente tenha uma correlação de força favorável para continuar com a tramitação do TAPEC, porque uma coisa é o projeto, outra coisa é a PEC. Uma coisa não impede a outra de acontecer. Pode tramitar primeiro para dar uma resposta agora a essa questão, um projeto que demanda menos números de voto e continuar a caminhar na esteira uma proposta de emenda à Constituição, que é, inclusive, o caminho que nós estamos atuando. O governo entrou muito fortemente na articulação no final do ano passado e já no começo desse ano nós vimos o encontro do presidente Lula com alguns líderes partidários, com o próprio presidente da Câmara, trataram dessa matéria. O presidente Hugo Mota tratou comigo desse texto, então o governo se empenhou. A SECOM, a partir do ministro Sidônio, que me recebeu de uma maneira muito especial, e agradeço sempre ao ministro, fez ali peças de comunicação do governo muito importante para dialogar com a sociedade, e acho que agora, passada esse primeiro momento de um projeto enviado para o governo, pelo governo, nós vamos precisar que o governo continue articulando com a presidência da Câmara para que se despache a CCJ a PEC que trata do fim da escala 6x1. A senhora já disse aqui que acredita na aprovação desse texto agora no primeiro semestre que antecede a campanha, as eleições de 2026, disse também que prefere a PEC, mas admite a viabilidade maior da aprovação de um projeto de lei, né? Uma proposta, então, que não exige quórum qualificado, 2 turnos. Em meio a tudo isso, a senhora também falou que é hoje uma das deputadas que é mais recebida, que tem mais acesso no Palácio do Planalto. Vencida a etapa jornada, o fim da jornada 6x1, qual é a sua próxima pauta? Olha, não disse que sou a mais recebida no Palácio do Planalto. Ficou subentendido. Disse que fui muito bem recebida e estive lá muitas vezes podendo conversar com vários ministros, né? E isso, sim, não sei se outras deputadas ou deputados foram recebidos mais vezes do que eu. Acredito que sim. Acho que superado o tema
da proposta pelo fim da escala 6x1, não faltam as temáticas no Brasil. A gente precisa atuar muito rapidamente no tema da segurança pública. Eu acho que o tema da segurança pública é um tema caro à sociedade. Isso mostra, inclusive, agora os impactos nas eleições. Nós temos um sequestro dessa agenda por parte da extrema-direita que se sente dona dessa matéria. E eu sempre discuti isso e sempre atuei, de alguma maneira, dentro do setor da pauta da segurança pública, dizendo: nós não podemos entregar essa agenda. Nós não podemos perder essa agenda de mão. E eu acho que, passado isso, nós vamos poder dar mais enfoque e força a outras temáticas. A gente precisa discutir, por exemplo, legislação de proteção à população LGBT, que hoje nós não temos nada e estamos vendo retrocessos. Nós temos uma série de agendas, o debate ambiental, que nós demos uma força, um enfoque maior por conta da COP30, que se aproximava, aproveitamos ali para colocar matérias importantes, entrar com requerimentos de urgências a algum texto, deve voltar com força, porque o planeta pede socorro, o tema ambiental é um tema que não é datado, a gente precisa de iniciativas, de proposições legislativas eficientes, e eu acho que esse é o caminho, esse é o horizonte, que nós já trabalhamos, mas obviamente ele está aí um pouco confuso, porque só falamos da escala 6x1, enquanto essas pautas caminham numa esteira, vamos dizer assim, secundária, mas elas sempre foram as nossas prioridades e, passada essa aprovação, seguiremos tocando o nosso mandato com essas pautas que para nós são caras e temos certeza são caras ao Brasil. Para fechar esse capítulo de fim da escala 6x1, deputada, uma curiosidade, se a senhora puder responder. Se esse texto realmente for aprovado, começa a valer agora? É imediato ou tem uma transição? Eu acho que não tem como fazer sem uma transição, né? Vai ser preciso que alguns setores se adequem, vai ser preciso haver ali um tempo de transição. A gente não sabe como é que o texto vai chegar do governo, né? Mas muito provavelmente ele dará um tempo, até para que as pessoas se sintam seguras, tranquilas, para poderem fazer essa transição. Então eu acho que sim, né? Inclusive, quando nós estávamos falando com o senador Paulo Paim, no momento em que o texto dele foi aprovado na CCJ do Senado no ano passado, eu estive lá no dia da votação, na aprovação do texto e etc. O texto do senador fala de uma transição, né? E a gente entende como importante para que os setores não são iguais. Eu já vi uma versão que fala 10 anos de transição. É tudo isso? Não, 10 anos de transição é inaceitável. 10 anos de transição é inaceitável. Precisa ser uma transição coerente, lógica, que faça sentido para que o setor se adeque. Não dá para dizer que a gente vai esperar 10 anos. Tem que ser uma coisa rápida, pontual. Está aprovada, homologada a lei. Então, quanto tempo é preciso para que isso aconteça? Eu não acho que precisa muito. Eu acho que 6 meses, 1 ano é suficiente para que isso ocorra de maneira tranquila, sem desespero, sem prejuízo, sem pânico. Para mim, 6 meses dá para super fazer essa mudança. Bom, nestas eleições, o PSOL optou por lançar menos candidaturas para compor com outros partidos progressistas, de esquerda, até com uma forma de ganhar mais apoios em algumas destas campanhas. A gente vai tratar mais das eleições de 2026 no próximo bloco. Quero saber também da senhora sobre o veto ao projeto de lei da dosimetria do 8 de janeiro. Cai, não cai? Porque aí na cadeira onde a senhora está sentada já passaram políticos de direita, de esquerda, de centro e tem gente falando que o veto vai cair. Deputada, a senhora é do PSOL, um partido que teve que federar com a Rede Sustentabilidade nas últimas eleições para não ser varrido do mapa político por causa do seu tamanho, da quantidade de deputados que compõem a bancada do PSOL. Como o PSOL se movimenta agora para 2026, nessa disputa também com o partido com o qual federou e dentro do campo da esquerda para continuar a ser uma legenda constituída no país? Acho que a gente tem essa dificuldade da cláusula de barreira, né? Ela é ali uma situação que chama a nossa atenção e faz com que a gente precise se organizar, fazer debates importantes. Superamos ela na legislatura passada e devemos superá-la agora também, apresentando candidaturas fortes, tendo bons números em estados importantes para que a gente consiga atingir, dialogando ainda com a rede para manter essa relação. Acho que é uma questão que está colocada, mas há
algumas conversas estratégicas acontecendo, sendo feita, para que a gente não se veja espremido ali pela cláusula de barreira, que praticamente anula o partido, né? Ela destrói a atuação do partido. Então, candidaturas importantes, São Paulo para nós é um lugar extremamente despreocupante nesse sentido, atingiremos, e aí em outros lugares que chamam a nossa atenção e preocupam um pouco mais a legenda, a gente tem pensado como é que nós vamos driblar e como é que nós vamos fazendo essa discussão também com o partido para entender quais caminhos são possíveis e melhores para que nós possamos enfrentar a cláusula de barreira. E Ander? Deputada, o deputado Guilherme Boulos, que é uma figura importante do PSOL, foi muito bem votado em São Paulo na eleição passada, ele decidiu abrir mão dessa candidatura, né, de se reeleger deputado para assumir um ministério no governo Lula, o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, e eu queria entender qual a sua avaliação, se foi a decisão certa essa que o Boulos tomou, porque a gente está falando dessa cláusula de barreira que, como a senhora mesmo disse, acaba com a atuação do partido. E o Boulos, por ser o maior cabo eleitoral do PSOL, ele é um puxador de voto, ele trazia muito voto, deixava mais confortável alcançar essa cláusula. A decisão dele de abrir mão dessa candidatura para estar no ministério atrapalha muito o partido? Não atrapalha. Nós conversamos muito até o ministro Guilherme Boulos tomar essa decisão e está certo de que deveria somar ao caldo da reeleição do presidente Lula. A gente entende como uma missão também a ida de Guilherme Boulos ao governo para ajudar num projeto importantíssimo de enfrentamento à extrema-direita, ao fascismo, etc. Nós estamos tranquilos em São Paulo porque temos bons nomes, acreditamos que esse furar da bolha que Basília colocava no começo da entrevista vai trazer para a minha candidatura uma votação bastante expressiva. Vamos trabalhar em cima disso, já estamos discutindo isso e não temos a preocupação de que a saída de Guilherme Boulos representará no estado de São Paulo algum nível de prejuízo à legenda em São Paulo. Em São Paulo nós estamos profundamente tranquilos de que faremos os votos necessários, conseguiremos fazer uma eleição muito bonita dos deputados do PSOL em São Paulo e com a alegria de saber que um companheiro do nosso partido está ali no coro, no dia a dia do governo, ajudando também a construir a candidatura do presidente Lula. Então, para nós, é extremamente tranquilo, não enxergamos e não trabalhamos com isso como um prejuízo e não achamos que a saída do ministro Guilherme Boulos representará ao partido algum nível de prejuízo. Eu não posso perder a oportunidade de falar dessa figura, Guilherme Boulos, que assim como a senhora, é um expoente do PSOL. Esse movimento de ir para o governo e abrir mão de uma candidatura nas eleições de 2026 é um prenúncio de alguém que vem para a presidência da República em 2030? Olha, não sei se é um prenúncio, mas por que não? Nós estamos carentes de nomes na esquerda. Nós estamos precisando urgentemente debater desde já o pós-Lula, porque ainda que agora nós consigamos, né, vencer o bolsonarismo, vencer toda essa agenda que se coloca, são 4 anos que passam voando. E nós precisamos começar a trabalhar o futuro. Nós precisamos desde já trabalhar o futuro. E acho que pode ser um caminho. Isso não foi discutido, isso não está na mesa de debate. Essa ida ao governo não se trata de um arranjo ou de uma articulação para uma candidatura à presidência. Guilherme Boulos já foi candidato à presidência, candidato 2 vezes a prefeito da cidade de São Paulo. Acho que tem credenciais que o coloca num bom lugar dentro dessa discussão. Mas neste momento, né, em que ocorre essa troca, ela ocorre muito mais pela relação política de confiança e pela vontade de fortalecer e somar ali o exército do governo Lula do que de alguma visão para o futuro. Mas eu não descartaria. Então não está na mesa, mas está no ar. Eu acho que sim. Acho que dá para deixar, acho que dá para colocar dessa forma. Murilo. Deputado, eu ainda continuo no campo das eleições, mas falando sobre o palanque do presidente Lula em São Paulo. É impressionante que o governo ainda não tenha encontrado um nome para disputar o governo de São Paulo, nem o Senado. E também impressionante a força que o atual governador Tarcísio de Freitas tem tido no estado. Então, faço 2 perguntas em uma. Qual seria o palanque ideal do presidente Lula? Quem a senhora defende para disputar o governo e o Senado?
E mais ainda, por que Tarcísio tem esse favoritismo? Olha, eu não entendo até agora como Tarcísio se elegeu governador, nem conhecendo a cidade de São Paulo. Eu acho que o eleitor do estado de São Paulo, ele não leva uma parcela desse eleitor, não leva em consideração elementos importantes e é movido muito por uma pauta de costume, por uma agenda ultraconservadora, quando a gente vai para os interiores do estado, e acho que o governador consegue dialogar e brincar muito com isso. Um governador que não tem entrega, um governador que não respeita os servidores, um governador que não conhece a cidade, um governador que desrespeita a polícia do próprio estado, mas quer tomar para si uma pauta da segurança pública, mas que consegue flertar e trabalhar com esse sentimento adormecido, quase que colonial, anti-trabalhador, anti-minoria social. É como se Tarcísio representasse uma arrogância de uma parte desse eleitorado que se sente superior a algumas classes sociais e até mesmo a outros estados do Brasil. Porque para mim não há uma resposta fechada. Para mim também me choca nós termos o tamanho que o governador, que foi trazido, um estrangeiro colocado pelo bolsonarismo dentro do estado de São Paulo, consegue ter. E acho que a lealdade também, a qual ele vem demonstrando à família Bolsonaro, ao bolsonarismo, inclusive sendo tratado ali como uma marionete, escanteado, ora vai, ora não vai, o coloca como alguém que pode representar os interesses do bolsonarismo, que ainda é muito forte no estado de São Paulo. Então eu acho que esse comportamento passivo do governador, diante de todas as articulações contra ele, que a família Bolsonaro fez, também o ajuda, porque mostra que ele é uma marionete muito fácil de ser manipulada para os interesses do bolsonarismo. Agora, de fato, nós estamos com uma dificuldade muito grande para montar esse palanque, né? Se diz muito no nome do ministro Fernando Haddad para disputar o governo do estado, né? Acho que é um nome viável, mas sinceramente não sei se é o melhor nome para essa disputa, mas também não me pergunte qual seria o melhor nome. O governo tem trabalhado com essa possibilidade, que é a possibilidade que está colocada, e sinceramente, talvez a gente precise olhar um pouco mais a fundo. Acho que o ministro tem todas as credenciais técnicas, é um excelente ministro, mas não sei se para a disputa com Tarcísio é o nome mais acertado. Do ponto de vista do Senado, a gente tem dois bons nomes. Nós temos o nome da ministra Simone Tebet, nós temos o nome da ministra Marina Silva, que eu acho que consegue representar e fazer uma disputa muito importante. Eu adoro e respeito muito a ministra Marina Silva, acho que tem uma trajetória, assim, muito maravilhosa, mas sinto que talvez, para dialogar com um setor mais amplo, inclusive com a Faria Lima, inclusive com os empresários, inclusive com este núcleo que eu disse que agora, de alas mais conservadoras, talvez o nome da ministra Simone Tebet seja um bom nome para que a gente tenha fôlego. O Senado para nós é muito importante nas eleições de 2026. Então a escolha precisa ser muito bem acertada. Acho que ambas as ministras têm credenciais suficientes, farão uma eleição muito boa, estaremos no palanque de qualquer uma das duas, mas talvez, pensando no como se comporta o eleitor do estado de São Paulo, talvez a ministra Simone Tebet consiga dialogar um pouco melhor nesse momento em que nós estamos vendo os números, por exemplo, das pesquisas para a reeleição de Tarcísio de Freitas. E no campo nacional, a senhora acredita que o presidente Lula conseguirá a reeleição em cima da candidatura de Flávio Bolsonaro? E como será essa campanha, sua atuação, inclusive, nessa tentativa de reeleição? Porque a última eleição foi bem difícil, muito apertada. Tem gente dizendo que essa eleição está mais fácil, mas há outras pessoas que dizem que não é bem assim, que o presidente Lula precisa deixar ali esse alerta ligado, porque pode haver uma surpresa durante esse caminho. Qual que é a sua avaliação? Sempre pode haver surpresas, né? Ninguém imaginava que o governador de Goiás iria, por exemplo, para o PSD e esse movimento aconteceria, se teria ali uma colocação. O tempo todo o jogo da política muda. Quando Flávio Bolsonaro colocou a sua candidatura, os números eram outros. De lá para cá, agora é uma outra realidade que a gente não pode. Eu acho que de maneira nenhuma a esquerda pode subestimar a periculosidade de qualquer candidatura.
Nós não podemos trabalhar num cenário de que está tudo ganho, é tudo nosso, porque esse cenário não existe. As eleições passadas foram muito acirradas. Obviamente, Flávio Bolsonaro não é Bolsonaro, traz consigo também uma rejeição grande pelo nome Bolsonaro, mas qual é o palanque de segundo turno que nós teremos a partir dessas movimentações que partidos de centro estão fazendo, né? Então eu acho que há sim uma possibilidade real de que nós vençamos as eleições de 2026. O presidente Lula tem tudo para levar essas eleições, mas nós precisamos fazer um trabalho de base sério. As entregas do governo precisam ser destacadas. O governo teve uma vitória importantíssima com a redução dos impostos, vai entregar o fim da escala 6x1 aos trabalhadores, e nós, nas nossas bases, durante as nossas campanhas, teremos que atuar como cabo eleitoral do projeto que nós acreditamos de Brasil, sem perder o olho das movimentações que centro e direita, extrema direita, estarão fazendo. Eu acho que todo esse movimento, né, que Flávio Bolsonaro tem feito, ele nos ajuda. Porque Flávio Bolsonaro tem agido como se fosse um candidato quase que divino. Tem que ser porque não é uma pessoa habilidosa politicamente, né? A senhora já conversou com ele? Não conversei, mas não precisa, né? A gente acompanha. Tem inclusive o debate que quase desmaiou, teve que ser saído quando fazia no Rio de Janeiro. Não é uma pessoa habilidosa, estava fazendo campanha em outros países recentemente, né? Age de uma maneira extremamente arrogante, como se não houvesse as rejeições, os escândalos, o que representa o bolsonarismo. E eu acho que tudo isso favorece para nós. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, desconsiderar que é uma disputa acirrada, muito importante, e que todos os dias a dança das cadeiras acontece e que a gente precisa estar com os olhos bem abertos. A senhora já tentou ou manteve algum tipo de relação, nem que seja social, com algum integrante da família Bolsonaro? Ali na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, que hoje está cassado, já dividiu ali o plenário com a senhora, né? E ainda sendo do estado de São Paulo. E tem outras pessoas, a exemplo do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que comandava o Brasil com a senhora deputada, já no Congresso Nacional. Nunca houve uma interlocução política com alguém da família Bolsonaro? Nunca houve uma interlocução política com ninguém da família Bolsonaro. Por quê? Porque com o bolsonarismo não há diálogo, né? O bolsonarismo, ele representa, por essência, o ódio, o preconceito, a intolerância, o ataque. Eu, mesmo sendo uma política de esquerda, profundamente firme nas minhas posições, que você perguntar para os meus colegas na Câmara, sou uma política de diálogo. Eu converso com todo mundo, eu dialogo com todo mundo, eu converso com o líder do PL quando necessário, converso com os líderes do Centrão quando necessário, porque acredito que a política demanda este diálogo. Agora, não é possível dialogar com quem não quer dialogar, não é possível dialogar com quem tem como prática o ataque, a ofensa, o desrespeito. E o tempo todo, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem como postura atacar, ridicularizar. Faz isso com a minha imagem desde os Estados Unidos, aliado com aquele empresário amigo dele que estão lá foragido. A família Bolsonaro sempre atacou a pauta dos direitos da população LGBT, das minorias, de mulheres trans, de pessoas vulnerabilizadas. Como é que eu posso falar com um grupo, com uma família, que o seu maior desejo, e não escondido, mas muito abertamente, é me ver morta? O presidente Bolsonaro disse que preferia um filho morto, filho bandido, a um filho LGBT, que negros deveriam ser pesados em arroba, entre tantas outras falas que eu poderia resgatar. Como é que eu posso dialogar ou buscar ponto de contato com aqueles que me enxergam como menos humana, como menos cidadã, como menos digna de ocupar, inclusive, uma cadeira de deputada, porque se sentem superiores a mim pela sua raça, pela sua identidade de gênero, pelo lugar por onde passaram? Então, com estas pessoas, o único contato que eu tive foi com as ações judiciais que eu sempre movi contra a família Bolsonaro. Desde quando eu era vereadora até agora, eu sempre tenho uma enxurrada de ações contra a família Bolsonaro, que o tempo todo está recorrendo em crimes. Eles praticam crimes o tempo inteiro. Eu não sei se a gente pode falar que é uma família ou se é uma facção criminosa.
Quando a senhora fala também aí da família Bolsonaro, a gente não pode deixar de considerar os votos que essa família atrai. O deputado federal mais bem votado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eleito em 2018, ficou ali numa disputa no detalhe com o presidente Lula nas eleições de 2022. Aqui uma avaliação pessoal, mas é claro, política e social também. A senhora acha que as pessoas que votam na família Bolsonaro comungam dessas ideias que a senhora disse agora? Uma parcela desse eleitor comunga dessas ideias e querem reviver uma ideia de Ku Klux Klan, de neonazismo, de perseguição à luz do dia a minorias sociais, e não à toa nós vimos uma crescente no governo Bolsonaro de grupos neonazistas, de organizações que atacavam moradores em situação de rua, tortura animal, desafios nas plataformas digitais, porque são estimuladas por esse sentimento. O bolsonarismo ele é perigoso porque ele dialoga com uma parcela da população que anseia o nazismo, que tem a figura de Hitler ou de Brilhante Ustra, um torturador, como heróis. Porque o Bolsonaro vota no plenário Ulisses Guimarães em nome de Brilhante Ustra para o processo de impeachment da presidente Dilma. Não é possível que não comungue, mas há também uma grande parcela de pessoas descrentes da política, desesperançosas, que são enganadas pelo discurso de antissistema que foi apresentado naquele momento. O maior sistema, uma pessoa que passa 30 anos na política, ganhando dinheiro, simplesmente se beneficiando, sem ter apresentado e aprovado nada de interesse social, se apresenta como um antissistema. Diz não ser o sistema. E isso leva uma parcela mais alheia. Porque no momento daquelas eleições, eu tinha uma coisa que me angustiava muito, que era dizer, todo mundo que vota em Bolsonaro é fascista. Eu acho que isso é um erro gigantesco. Porque eu conheci e vi pessoas honestas, de bem, trabalhadoras, dignas, queriam votar em Bolsonaro porque estavam com medo daquilo que eles criaram como possibilidades para o Brasil. Então, fechamento de igreja, kit gay, não sei o que lá. O bolsonarismo trabalha na mentira. Trabalha no medo, trabalha no caos e na desinformação. E o caos e a desinformação e a mentira atuam com uma velocidade assustadora, atroz. E isso leva as pessoas que têm medo de ver o país, a insegurança, a uma série de questões que eles vão manipulando, a entrarem nesse barco, mas não necessariamente porque comungam dessa ideia. Então existe essa dicotomia. De um lado, há uma ala que comunga e quer que nós sejamos atacadas e apedrejadas à luz do dia, e há uma outra que é levada e enganada pela ideia de antissistema e pelo medo que eles mesmos implantam das coisas que eles mesmos fazem. Isso é muito maluco. E Ander? Deputada, eu vou entrar agora em um assunto que é um pouco espinhoso, que é o escândalo... Mais um, né? Tem cheio de assunto espinhoso hoje. A gente está vendo agora esse caso do Banco Master, né? Esse escândalo que foi desvendado, está sendo desvendado, e o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. A gente está vendo agora todas as consequências. Só que tem agora um questionamento que está sendo feito sobre a atuação do próprio Supremo Tribunal Federal nesse caso e mais especificamente sobre o ministro Dias Toffoli. E esse questionamento ele não está se limitando somente à oposição, ao bolsonarismo, inclusive uma parte da esquerda, parlamentares de esquerda já pediram o afastamento de Dias Toffoli desse caso, ele que é o relator do caso do Banco Master na corte, por possíveis ligações dele do escritório dele, enfim, de advogados com os quais ele tem relações, exatamente, com o Daniel Vorcaro. Então eu queria saber como que a senhora está vendo essa história, se a senhora também concorda, também defende esse afastamento do Toffoli do caso. Olha, eu acho que o Supremo Tribunal Federal precisa manter a integridade para tratar das matérias que são importantes. Nós estamos diante, talvez, do maior escândalo, né, econômico já visto na história do nosso país, que envolve políticos, autoridades, empresários, outros bancos. É um grande esquema muito assustador. Eu acho que se há qualquer tipo de suspeita sobre a atuação de um ministro da Suprema Corte, inclusive até com reclamações da própria Polícia Federal, diante de alguma maneira, como algumas coisas aconteceu, natural que o próprio ministro deixe
o caso, para que haja tranquilidade nas investigações, para que não se levante suspeita, para que não se anule coisas no futuro, porque esse é também um risco que nós corremos de lá na frente ter que anular isso ou anular aquilo, porque não tramitou da maneira como deveria, porque havia conflitos. Então eu defendo, sim, de que se há tanta confusão, de que se há tanta dúvida sobre a integridade da atuação do ministro Dias Toffoli, que o ministro deixe o caso. A gente tem visto, inclusive, agora, recentemente, os movimentos acontecendo por parte do ministro Fachin, tentando criar ali um código de conduta na atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, na minha avaliação, é importante. Eu sei que isso tem dividido, né, muito o Supremo Tribunal Federal, não é, e também não sou ministra, estou dando a minha opinião aqui enquanto Poder Legislativo, mas acho que é importante. Nós estamos diante de um caso, inclusive, que não pode ser politizado da maneira como vem sendo, né? A gente vê pipocando uma série de CPIs, a gente vê pipocando todas as investigações são importantes, nós queremos as investigações todas acontecendo, mas de maneira séria. Então eu acho que o ministro Toffoli, diante de tudo que ele está colocado, das suspeitas que estão colocadas, poderia simplesmente fazer que você vai voltar para a primeira turma, vai passar para outro ministro, qual é o encaminhamento que é necessário para que todo mundo pare com essa suspeita, pare de dizer que o ministro, porque teve relação, porque viajou no jatinho, porque foi lá para o resort, não sei o que, não sei o que, cada hora é uma nova história. Eu acho sim que é importante até para que a gente consiga acompanhar o desenrolar das investigações de maneira mais tranquila, sem tanta interferência política, sem tanto diz que me diz, sem tanto caos, e saiba que o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a PGR estão atuando de maneira séria, contundente, para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível e os responsáveis encontrados. Deputado, eu queria falar agora um pouquinho sobre a pauta identitária e a esquerda. A gente viu, eu acompanho o governo Lula de perto, lá no Palácio do Planalto, que no início do governo, o presidente usava alguns recursos, como, por exemplo, a linguagem neutra. Havia discussão sobre alguns temas mais, digamos, polêmicos, mas houve muita reação no início. E de um tempo para cá, a esquerda, minha avaliação, quero escutar da senhora, tem deixado de lado um pouquinho essas discussões mais sensíveis. A senhora acredita que isso se deve a uma tentativa de justamente furar a bolha? E queria ouvir da senhora, qual que é o melhor caminho para levar esses temas à população sem chocar a população que se diz mais conservadora? Eu acho que eu sempre debati essas pautas porque para mim não estão dentro do espectro identitário. Elas sempre estiveram no espectro da vida, da cidadania, da dignidade, dos direitos, né? Tratar como sendo pautas identitárias é como se criar que nós somos identitários, os outros não, são normais, são naturais. Todo mundo tem uma identidade. Todo mundo tem uma identidade, né? Eu acho que esse identitarismo que é colocado, ele me soa até de uma maneira um tanto quanto pejorativa, que é para dizer, olha, aqui está esse grupo. Então eu sempre tratei dessa matéria com muita tranquilidade, porque para mim está no campo da cidadania e da dignidade. E sempre busquei, né, na vida pública, na política, fazer um discurso diferente do discurso que eu tinha quando eu era líder do movimento estudantil na universidade. Porque quando você é líder de um movimento estudantil ou de um movimento social, a sua postura é uma, porque você tem uma postura diferente de quando você quer dialogar com o conjunto da sociedade. Falar sobre direitos, sobre cidadania, sobre a preservação da vida, sobre que pessoa vai encontrar pontos de apoio, né? A gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com a maneira como o debate é colocado. Eu quero que o meu debate aproxima ou quero que o meu debate afasta. Eu acho que com este cuidado de não chegar com todas as questões, com querendo tudo de uma vez, com todos os termos para todo mundo, e exigindo que as pessoas saibam tudo da noite para o dia, é uma maneira de você ir cativando. E uma maneira de você cativar é com a humanidade. Quando você mostra para aquela senhorinha humilde, religiosa, que tem as suas convicções, a sua cultura, o seu valor, que você não quer destruir a convicção dela, mas você também não quer que pessoas morram, que pessoas tenham fome, que pessoas não tenham trabalho, que mães expulsem seus filhos, que adolescentes sejam exploradas na prostituição. Essa mulher vai te escutar de uma maneira muito empática, porque ela também não quer isso. Até para explicar que uma ótima pergunta do Murilo Fagundes, quando fala da linguagem neutra, né? O todes,
por exemplo, é um super exemplo disso, né? O que a senhora está dizendo é que a senhora milita ou faz parte daquele grupo de políticos que defende a pauta LGBT, mas a senhora não acha que a linguagem neutra, por exemplo, tem que ser imposta para a população brasileira de maneira absoluta? Não, não acho. Acho que nós temos que ter a garantia de que todas as linguagens dialetos possam existir, a autorrepresentação possa existir, a gente possa acolher, inclusive, as transformações que a língua acontece, mas num momento de transição, de uma maneira gradual. De hoje para amanhã, nós não temos como impor uma nova linguagem que, além de enfrentar inúmera resistência, ainda é muito desconhecida em um país que a gente ainda enfrenta o analfabetismo, por exemplo. A gente tem pautas e isso não é negar a dignidade das pessoas que se reconhecem e querem pleitear para si. Eu defendo este lugar e defendo que a língua é viva e transformada o tempo todo. Mas não tem como, da noite para o dia, nós queremos impor, porque isso mais afasta do que separa. Então, nos nossos espaços de discussão e de luta, nós podemos defender, nós podemos trabalhar, nós podemos nos articular para entender como é que um dia o Brasil conseguirá contemplar e dar dignidade a todos e a tantas outras existências, mas que isso tem que ser feito de maneira gradual, respeitosa e chamando a sociedade para participar com a gente, porque nós, enquanto grupo, não vamos isoladamente conseguir mudar nem a linguagem e nem outras questões que são ainda mais estruturais e estruturantes, como o acesso ao trabalho, a moradia, a preservação do corpo, a não prostituição compulsória, que são pautas que estão mais na urgência da ordem do dia e que a gente precisa que o conjunto da sociedade entenda que essa não é uma discussão LGBT, essa não é uma discussão trans, essa é uma discussão de cidadania, essa é uma discussão de país, essa é uma discussão que enquanto houver meninas com 12 anos de idade indo a uma esquina se prostituir, não é possível que nós avancemos, não é possível falar em proteção, não é possível falar em dignidade, não é possível que aqueles que dizem defender a família compactuem com isso. Famílias sendo destruídas e adolescentes sendo jogados nas mãos da pedofilia. Porque quando se fala da exploração sexual de pessoas trans, não se usa o termo pedofilia. Mas como é que uma menina de 12 anos numa esquina de prostituição, atendendo a clientes de 40, 50, 60 anos, não é vítima de um esquema de pedofilia? Isso não é a proteção da família. E quando você vai por esse caminho, dialogar com setores mais conservadores, que é diferente da pergunta que você me fazia sobre dialogar com Bolsonaro. Esse não vai dialogar. Essa pessoa que acredita que Hitler e Ustra são heróis, jamais irão abrir os seus ouvidos para escutar sobre a dignidade de alguém, porque acha que pessoas como eu, como Basília, como qualquer outra mulher negra, nordestina, LGBT, tem que morrer. E por essência, porque esta humanidade não é digna de um lugar bom no mundo, mas não é todo mundo que pensa assim. Muitas vezes as pessoas estão movidas pela ignorância, pela própria cultura. E aí quando você vai nesse lugar da humanidade, da empatia, de dizer, não, eu não quero que você deixe de acreditar no que você acredite, eu não quero destruir a sua fé, eu não quero destruir a sua igreja, eu só quero que você compactue comigo para um lugar de um mundo melhor, onde a senhora possa ir à sua igreja, ao seu culto, andar na sua rua, e eu ou a minha colega também possa viver com a sua família, andar na rua sem ser apedrejada, e isso abre muitas portas de diálogo. Olha, não precisa nem votar ou ser do campo da esquerda para reconhecer a senhora de um meme que ficou muito conhecido na internet do "eu não tolerarei". Jamais tolerarei. Jamais tolerarei. Então, não é que a gente queira aqui uma aula de fonoaudiologia, deputada, mas a gente já está caminhando para o final do nosso Sala de Imprensa, Yander, Murilo. E o que a Erika Hilton, em 2026, não tolera? Fascismo, preconceito, ataque à democracia, injustiça social. Eu acho que nós estamos num ano muito importante de reparação de uma série de questões, de um olhar mais humanizado das políticas públicas aos mais vulnerabilizados, e a gente não pode tolerar que agendas que se oponham e sejam antagonistas da dignidade humana dos mais variados grupos sociais ganhem
um espaço no poder, no coração do Brasil. Então a gente não tolera que projetos de poder que querem esmagar minorias sociais, que projetos de poder que querem explorar a classe trabalhadora, que projetos de poder que ignora o aumento, por exemplo, do feminicídio, a violência contra as mulheres, a crescente presença da população em situação de rua, ganhem um certo protagonismo. A gente precisa tolerar a justiça, a equidade, os direitos, a política pública ramificada, atuando nas pontas e dando dignidade ao país. A gente não pode continuar tolerando que alguma classe, castas, em especiais as políticas, se beneficiem tanto, legislem o tempo todo para si, enquanto um país inteiro vive em situação de extrema pobreza, vulnerabilidade, desigualdade, uma série de questões. Dando um check aqui nos assuntos que a gente se dispôs a tratar, planejou, mas enfim, o tempo é curto, a pauta é gigante e a senhora sabe se colocar bem em várias, ou talvez todos estes assuntos. Eu queria que a senhora encerrasse o nosso Sala de Imprensa falando do projeto de lei da dosimetria, aquele que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. O veto presidencial vai cair ou não? Olha, se depender do Congresso que votou essa matéria para que houvesse o veto deve cair. Há ali uma maioria na Câmara e no Senado, nós vimos isso na votação do ano passado, que inclusive acreditávamos que o Senado barraria, porque o Senado muitas vezes se comporta como fiel da balança. Foi assim no PL do estupro, em outras matérias inúmeras que nós poderíamos ficar aqui horas citando, que o Senado pega e segura e não coloca. Nessa matéria foi diferente, mas eu acho que o jogo mudou um pouco de lá para cá. E me parece que não deve cair o veto, não porque não há um número para a derrubada do veto, mas porque talvez o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, não deva colocar essa matéria, não deva trazer. Esta é a avaliação que nós estamos fazendo aqui agora. As cadeiras mudam, o jogo muda. No final do ano passado, essa matéria inclusive entrou porque havia ali um desgaste e até um certo rancor, se é que posso usar essa palavra, por parte do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, com a indicação de Jorge Messias, que não queria, era cabo eleitoral do senador Rodrigo Pacheco, então estava um pouco raivoso, mas a relação com o governo mudou de lá para cá. Até porque tem se dito muito que nós estamos vendo o Lula do Velho Testamento. Aquele Lula que chama, que senta, que dialoga, que conversa, que faz negociações e podem não gostar do presidente Lula. Mas ninguém pode negar que é um grande negociador, que é uma pessoa que sabe jogar o jogo da política, não à toa está indo aí para sua 4ª candidatura com chances reais de ser reeleito e trabalharemos para isso. Então me parece que talvez isso adormeça ali. Não sabemos, ao longo do processo, como é que trabalhará as forças bolsonaristas e quais serão as negociações. Mas eu tenho ainda um pouco de esperança de que o presidente Lula, com o presidente Davi Alcolumbre, vai conseguir escantear essa matéria e os condenados pelo 8 de janeiro e por toda a trama golpista, não só o 8 de janeiro, seguirão pagando pelos seus crimes que não são pequenos. Vocês, a gente vai saber disso depois do Carnaval, né? Porque o Congresso Nacional já voltou aos trabalhos, mas promete deixar essas pautas mais espinhosas, como disse aqui meu amigo Yander, só depois da folia. Deputada Érica Hilton, muito obrigada, convidada dessa edição do nosso Sala de Imprensa, como o nome diz, vários jornalistas, todos da casa aqui do SBT News, para fazer perguntas para a senhora. Muito obrigada por ter vindo aqui pessoalmente e responder de 6 por 1 a 8 do 1. E seja muito bem-vinda sempre. Eu que agradeço, obrigada. É um prazer poder abordar com o público, o telespectador, esses temas que são de interesses do Brasil, de interesse de quem acompanha aqui o Sala de Imprensa. Poder trazer um pouco dos bastidores da política, das nossas articulações, é sempre muito grandioso. Então eu que agradeço as perguntas e agradeço também o convite. É isso. Esse foi o Sala de Imprensa, hoje com Yander Porcela, também Murilo Fagundes. Eu convido a vocês, espectadores do SBT News, a continuarem na nossa programação, porque tem muito mais notícia, bastidor e ótimas entrevistas. Até mais.
Voltamos com Sala de Imprensa, hoje com a deputada federal pelo estado de São Paulo, Érica Hilton. Deputada, a senhora é do PSOL, um partido que teve que federar com a Rede Sustentabilidade nas últimas eleições para não ser varrido do mapa político por causa do seu tamanho, da quantidade de deputados que compõem a bancada do PSOL. Como o PSOL se movimenta agora para 2026, nessa disputa também com o partido com o qual federou e dentro do campo da esquerda para continuar a ser uma legenda constituída no país? Acho que a gente tem essa dificuldade da cláusula de barreira, né? Ela é ali uma situação que chama a nossa atenção e faz com que a gente precise se organizar, fazer debates importantes. Superamos ela na legislatura passada e devemos superá-la agora também, apresentando candidaturas fortes.